Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Novamente, a parte A do versículo 13. E não nos deixe cair em tentação. Você pode se sentar, palavras do nosso Senhor. Chegamos hoje à sexta petição, e não nos deixe cair em tentação. Nós podemos perceber que Jesus ele percorre todo um caminho de ensino na sua oração, nos mostrando que primeiro precisamos nos preocupar naquilo que se refere a Deus, naquilo que se refere às suas coisas. Santificar o seu nome, buscar o seu reino, buscar a sua vontade. Após esse primeiro passo, Jesus nos ensina então a voltarmos às orações para nós, as nossas petições, naquilo que nos envolve, que envolve o ser humano. O nosso sustento vindo de Deus, o qual nós podemos confiar plenamente no seu cuidado conosco, inclusive com o pão nosso de cada dia. Em seguida, Jesus nos ensina a questão do perdão. O ato do perdão, tanto de pedir quanto em dar o perdão. E agora nós iremos observar a próxima petição. Não nos deixe cair em tentação. Mas por que Jesus colocaria essa petição no seu ensinamento sobre a oração? Eu fiquei me fazendo essa pergunta e eu comecei a prestar atenção nas minhas orações, nas orações de alguns irmãos. É interessante que nós sempre lembramos de colocar muitas petições, pedimos muitas coisas a Deus, agradecemos também muitas coisas a Ele, ao nosso Pai. Mesmo nós orando todos os domingos a oração do Senhor, eu não me lembro de muitas vezes nas orações as pessoas pedirem isso também, para nos livrar das tentações, para Deus nos afastar daquilo a qual nós podemos cair. Acabamos deixando isso um pouco de lado, mesmo nós orando, mesmo nós repetindo essa oração aí todos os domingos, a gente acaba não nos atentando efetivamente nas nossas orações. E é um detalhe importantíssimo. Pedimos para que Deus não nos deixe cair em tentação, que Ele não nos deixe que sejamos tentados. Por isso é interessante nós pararmos e olhar para essa questão da tentação. Por quê? A tentação, ela é algo que realmente nos prejudica, mas ao mesmo tempo ela nos ajuda a crescer. Nos ajuda a crescer espiritualmente, mas ao mesmo tempo ela é extremamente perigosa. Por quê? Porque a tentação nos faz cair. Porque ela pode abalar a nossa fé. Porque a tentação, ela pode nos afastar de Deus, nos afastar da sua comunhão, e ela pode provocar estragos gigantescos na nossa vida espiritual. Mesmo no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos pessoais, familiares, relacionamentos profissionais e qualquer outro tipo de relacionamento. Por isso a tentação, ela também é muito perigosa. Por isso que Jesus nos chama a atenção para nós incluir nas nossas orações esse pedido a Deus. Nós podemos entender a tentação como algo ou alguém que está fazendo tentativas conosco. E ninguém consegue escapar de sofrer essas tentativas. Podemos até mesmo dizer que todos os seres humanos estão sujeitos a ser tentados. Não importa o tamanho da fé.
Pode ser a pessoa mais devota, a pessoa com a sua fé gigantesca, aquela que todos admiram, ela vai ser tentada. Ou pode ser aquela pessoa que não tem compromisso algum com Deus, também será tentada. Portanto, a tentação é colocada sobre todos. No grego, uma das palavras utilizadas para a tentação é peirasmos, que significa teste, provação, tentação para a prática do mal. Ela também pode indicar um teste difícil, uma prova e até mesmo envolver a ideia de incitação ao pecado. É isso que quer dizer essa palavra no seu original. E é essa palavra que Jesus usou na sua oração. Exatamente nos livrar, não deixar cair em tentação aquilo que pode então nos incitar a pecar. E essa mesma palavra utilizada, esse termo foi utilizado também para indicar as tentações que Satanás lançou contra o nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Para nós entendermos o peso que é a tentação sobre nós. Podemos começar a entender que a palavra utilizada aqui, tentação, tem uma grande referência para as tentativas que nós sofremos para a prática do pecado. Tiago, lá em seu livro, ele também utiliza essa mesma expressão, indicando a tentação, a prática do mal e o resultado que ela produz. Se você vai cair ou se você vai resistir à tentação. Eu vou ler para vocês, isso está em Tiago 1, de 12 a 15, que diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam, ou seja, a vida eterna. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas que são tentadas, quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos, então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Nós, às vezes, brincamos com a tentação. Nós, às vezes, brincamos: olha, eu tenho uma dificuldade ali com aquilo, mas se eu fizer só um pouquinho, não tem problema não. Eu sempre gosto de usar o exemplo do diabético, né? Olha, se eu comer um docinho ali, não tem problema não. Tem problema sim. E o pecado, a tentação, às vezes ela vem disfarçada. E nós não nos atentamos para isso. E Jesus está chamando a atenção para nós, porque ela produz morte. Olha o que Tiago coloca: se nós perseverarmos, resistirmos, nós então teremos a coroa real, teremos a vida eterna. Mas se nós cedermos, sucumbirmos, ela vem pequena e ela vai crescendo. Ele coloca: esses desejos fazem com que o pecado nasça, ou seja, começa pequenininho. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte, porque eu estarei me afastando cada vez mais de Deus. Deus, Ele não tenta nenhum homem para a prática do mal, embora Deus permita que as tentações elas venham sobre nós, motivo pelo qual Jesus nos ensina então a orar pedindo o livramento delas. Como falamos, o próprio Senhor Jesus foi tentado por Satanás, mas só foi possível isso só foi possível com a permissão de Deus, porque sem essa permissão, Satanás jamais teria conseguido tentar Jesus. E as tentações para a prática do mal, elas fazem parte da história humana desde o seu início. Basta nós lembrarmos de Adão, lembrarmos do episódio com Eva, com o fruto, com a serpente, a desobediência e então a tentação de querer ser de repente como Deus, sabedor do bem e do mal. Podemos perceber, a tentação está presente desde o nosso início, exatamente na queda, quando da desobediência humana, o qual afastou-nos
afastou o homem de Deus e da santidade e o lançou no pecado e na perdição. Com isso, as tentações nos cercam desde o início. Isso não é privilégio nosso. Os antigos sofreram com isso e passaram por elas. Na própria Bíblia temos muitos e muitos exemplos. Alguns venceram, outros se sucumbiram. Outros não conseguiram sair delas, mas tantos outros conseguiram sair vitoriosos. As tentações que nos cercam, elas, podemos assim dizer, que são adaptadas para as nossas condições humanas atuais. Por isso eu preciso ficar atento com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. Podemos olhar com o avanço da humanidade, parece que novas tentações surgem, ou podemos até dizer que são colocadas novas roupagens nelas, para que não nos pareça uma tentação, e sim uma nova forma de enxergar as coisas. Nos apresentam aquela tentação, mudam a sua roupa, mudam a sua cara, então nós começamos a olhar aquilo, olha, até que não era tão mal assim. A tentação que nos inclina para o mal, para o pecado, ela tem ganhado cada vez mais força. E muitos têm trabalhado arduamente para fazer com que o mal tenha uma cara de coisa boa, tenha um ar de bom. E com isso tem levado muitos a caírem em tentações. Por isso nós temos que ser vigilantes. E a facilidade que hoje se tem ao acesso às drogas, à pornografia, à bebida, tem levado muitos a caírem nas tentações. Muitos estão se tornando viciados nisso. Logo, estão indo para a perdição. Perto da minha casa tem um mercado que funciona 24 horas. E eu já fui algumas vezes tarde, principalmente na época da faculdade, chegava tarde em casa e aí tinha que comprar de repente um pão, porque no outro dia a gente ia sair um pouco cedo de casa, então eu já queria adiantar. E eu ia no mercado, 11h30, meia-noite, e aquilo me entristecia. Principalmente de final de semana, quinta, sexta-feira. O mercado estava lotado, 11h30, meia-noite, os caixas tinham filas gigantescas. E eu posso dizer que 95% eram jovens que estavam ali comprando bebidas alcoólicas. E olhava nos carrinhos e cestas, e o mercado já vendia tudo gelado, que é o objetivo do mercado é vender. E então olhava nos seus carrinhos, via lá bebidas, energéticos, e no começo eu pensava, mas para que tudo isso? E aí eu ouvia eles falando que aquilo misturava para fazer mais efeito. E na fila, como as filas eram gigantes, eu podia ouvir ali as suas conversas, alguns já chegavam bêbados. E dentre eles tinham adolescentes também. É lógico que o mais velho comprava, para não ter problema na hora de pagar, não que nenhum caixa pedisse o RG de ninguém. Mas o mais velho sempre comprava e adolescentes estavam ali com eles também. Então, como tinham as filas, eu ficava ali ouvindo as suas conversas. E eu ouvia que muitos falavam, olha, hoje eu vou dar o famoso PT, né? Vou beber, vou encher a cara, hoje eu quero ficar loucão. Eu lembro de outro que falava, que estava reclamando da namorada que tinha brigado e falou, larguei ela em casa. Cara, agora nós vamos sair que eu quero hoje, vou usar a expressão que ele usou, vou beijar geral, vou pegar todo mundo e ela vai ficar lá em casa. Nós podemos perceber como o vício tem tomado conta dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Isso é preocupante, porque certamente, se isso continuar, vão se tornar alcoólatras, vão se tornar viciados em drogas. Eu lembro que outro falando claramente que ele já tinha comprado barato, ou seja, a sua droga. Então ele iria beber, ele iria se drogar e aquilo ia ser muito legal. E os bêbados que saíam dali, saíam dirigindo. E a gente consegue ver e perceber quantas desgraças acontecem aí por causa da bebida. Muitos têm se tornado viciados na droga, no álcool muito cedo. Muitos têm perdido as suas vidas por causa das bebidas e das drogas. Lares estão sendo destruídos por causa do vício. Começou pequenininho, foi nascendo, foi crescendo.
e de repente as pessoas não perceberam e foi deixando aquilo ganhar força dentro delas. E a bebida, o vício foi tomando conta. Isso é o que a tentação faz. Eu estou usando o exemplo aqui da bebida, mas as tentações, elas impactam exatamente naquilo que nos faz mal, até mesmo nos exageros, até mesmo você comer demais. Você está estragando o corpo que Deus te deu. Você de repente vou usar o exemplo da diabetes. Você é um diabético, você se entope de doces, de comidas. Você está cedendo ali à tentação de comer e não está se preocupando com aquilo que Deus te deu. Da coisa mais simples à coisa mais grande, nós temos que nos preocupar, porque faz mal. Nós temos que nos preocupar com isso, sim. E nós vivemos em um relativismo moral. A nossa sociedade quer impor a nós, cristãos, os seus valores relativos. Pois, para a sociedade já não existe mais aquilo que é certo ou errado. Cada um faz as suas escolhas. Cada um sabe o que é certo ou o que é errado, porque tudo é relativo. Mas são eles que acabam definindo se são certos ou não e acabam impondo isso sobre nós também, fazendo com que a tentação nos pareça boa, com que aquilo que nós sabemos que é mal possa então ganhar uma roupa nova. Utilizam aquelas famosas frases: olha, experimenta, prova, você vai gostar, assiste isso aqui, olha aquele vídeo que eu te mandei, que legal. Os grupos de WhatsApp de homens que digam: a pornografia corre solta por aí, e eles falam: olha, isso é legal, isso não faz mal. E há estudos na área de psicologia mostrando quanto a pornografia faz mal na mente humana. E muitos não dão a mínima atenção para isso. E ele fala: olha, pode ouvir, pode assistir, fuma aqui, dá um trago só, olha, rouba, ninguém está vendo, trapaceia, ninguém está percebendo, é só um pouquinho, não vai fazer mal, ninguém está vendo. E então nós começamos a ceder. Aos poucos nós vamos cedendo. E esse relativismo moral, ele é amargo. Pois nós estamos vendo uma sociedade cada vez mais doente, cada vez mais perdida, cada vez mais carente do amor de Deus. Além disso, a infidelidade está em alta, a vingança, o costume de falar mal de outras pessoas, o querer subornar para se dar bem, o prazer que muitos têm simplesmente de fazer mal ao próximo. E as pessoas estão cada vez mais indo por esse caminho, porque acham que não tem problema. E vão cedendo cada vez mais à tentação. E além disso, a tentação por vezes nos quer fazer cair também pelo outro lado, através das honras, através da fama, através do poder, nos enchendo de nós, fazendo com que Deus fique pequeno, porque eu sou demais. Eu sou muito bom no que eu faço. Ou seja, eu não dependo mais de Deus. E aquilo vai enchendo o nosso ego. E a gente acha que isso é bom. Mas precisamos nos diminuir. A tentação, ela é mal. E então nós lembramos de Jesus falando: e não nos deixe cair em tentação. Quando nós começamos a observar toda essa cena que eu detalhei aqui, Jesus fala aos nossos ouvidos: e não nos deixe cair em tentação. Porque nós podemos ser derrotados pelas tentações e até mesmo destruídos espiritualmente falando. Ou podemos usar as tentações como degraus que nos elevam ao desenvolvimento espiritual mais elevado, a uma fé mais forte, mais fortificada em Deus. A escolha está entre nós: eu ceder à tentação, ou então usar ela para crescer na minha fé, na minha vida espiritual. E nós temos sido armados com isso, com os meios que nos capacitem a vencer e a nos afastar dessas tentações. E Jesus nos mostra: você quer ser armado para isso? Fortalecido para resistir? Oração. Oração
comunhão, obediência à palavra de Deus são armas poderosíssimas. A comunhão com o Espírito Santo te dará forças para você não cair nas tentações. Nós cremos em Deus e sabemos que Ele está conosco sempre. E Jesus está nos mostrando nessa petição que nós precisamos confiar em Deus e não em nós mesmos. Foi por isso que Ele coloca essa petição: não nos deixe cair em tentação, não nos deixe, porque se deixar conosco, nós iremos cair em tentação. Nós não temos condições plenas de suportar. Jesus mesmo disse a Pedro, quando estavam lá no jardim do Getsêmani, um pouco antes dele ser preso, na versão da linguagem de hoje diz assim: vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. E eu vou usar a versão mais conhecida. Vigiem e orem. Isso é Jesus falando para Pedro. Para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E essa palavra é usada a tantos, né? Como desculpa para pecar. Eu pequei porque a minha carne é fraca. Eu não resisti à tentação porque a minha carne é fraca. Então vigia. Jesus fala: vigia e ora, para não serem tentados. A carne é fraca, vigia e ora. O espírito está pronto. A carne é fraca, meu irmão. Vigia e ora. Não usa isso como desculpa para a sua tentação, para você ceder à tentação. Se deixar pela sua conta, o resultado é óbvio. Você vai cair. Você vai ceder à tentação. O Pai, Deus, pode nos submeter à prova, mas Ele não permitirá que nós sejamos tentados além da nossa capacidade. Quando oramos, não nos deixe cair em tentação. Isso não é um pedido para que nunca sejamos alvo da tentação, mas significa: Senhor, não nos deixe sucumbir diante da tentação. Deus, Ele exerce controle sobre todas as tentações que vêm sobre as nossas vidas. E Ele permite somente aquelas tentações que nós podemos suportar. Ou seja, não tem desculpa. Quando você estiver diante de Deus, falar: Senhor, mas aquela tentação era difícil demais. E Deus vai falar: olha, eu só deixei porque você tinha capacidade de suportar. Portanto, isso não é desculpa. Deus só permite aquilo exatamente que nós podemos suportar. Isso nos mostra que nós podemos confiar em Deus e que é Ele que nos ajudará a sair das tentações. Oramos assim ao Pai, pedindo que não nos deixe cair em tentação, para que sejamos guardados de sermos tentados ao pecado. Mas, se mesmo assim formos, cairmos, que sejamos poderosamente sustentados pelo Seu Espírito, procurando ficar firmes, mesmo na queda. E naquele momento da decisão, peco ou não peco, cedo ou não cedo, vigie e ore. Mas, se cairmos, mesmo assim, nós podemos nos lembrar das misericórdias do Senhor conosco. Deus, Ele estará conosco para que sejamos levantados novamente. Deus não vai nos deixar caídos. Se nós cairmos nas tentações, Deus não vai deixar com que fiquemos ali caídos. Ele estará do nosso lado exatamente para nos sustentar, para que sejamos recuperados da queda, que possamos aprender e crescer com ela, para que a nossa santificação e a nossa salvação sejam aperfeiçoadas. Isso é amor. Isso é amor. Deus fala para nós. Deus fala: olha, vigia, ora, cuidado com as tentações. E mesmo assim, teimosos, desobedientes, caímos nas tentações. Mas Deus não nos abandona por causa disso. Ele está ali do nosso lado e fala: olha, eu te perdoo, meu filho. Mas cuidado para não cair novamente. Se atente para não errar novamente. E Ele nos dá condição de prosseguir, de levantar, de continuar caminhando. E ao mesmo tempo Ele nos dá condições de olhar para onde nós caímos e crescer com aquilo.
E ao mesmo tempo ajudar outros que estão caindo ou que estão prestes a cair, para que não caiam, para que a nossa fé seja fortalecida e que possamos ajudar os outros também a terem a fé fortalecida. Por isso que Jesus coloca exatamente: não nos deixe cair em tentação. É importantíssimo, nas nossas orações diárias: Senhor, eu pequei. Senhor, me perdoa. Senhor, não me deixe mais cair nessa tentação. Senhor, estou fraco. Acho que eu vou cair, Senhor. Começa a vigiar. E nós sabemos, nós conhecemos as nossas limitações. Nós sabemos exatamente as dificuldades que nós temos, as nossas fraquezas, que possamos vigiar e orar. Porque Deus, Ele está conosco, exatamente nos ajudando a não cair em tentação. Porém, basta nós fazermos a nossa parte, vigiar e orar. Amém? Amém?